Oi pessoal, começa agora mais uma edição do Câmara Aberta e a pauta da semana é oratória, a arte de falar bem em público. Quem nunca travou numa apresentação de seminário na escola ou na faculdade ou quando precisou fazer um discurso, né? Ainda que fosse entre a família ou entre os amigos. Nesta edição vamos discutir o assunto e passar dicas para você melhorar nisso. Estamos recebendo o jornalista, professor e pesquisador Wendel Rodrigues. O Câmara Aberta está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara Aberta. E o Wendel, muito bem-vindo à TV Câmara. Muito bom recebê-lo para esse bate-papo. Alegria também, Léo. Bom revê-lo. Um abraço a toda a equipe e ao público que está em casa. Que bom. Wendel, eu acho que essa questão de falar em público, de timidez, de travar ali, como eu citei nessa abertura, eu acho que eu posso afirmar que a maioria das pessoas passa por isso, né? Ainda que seja entre família, entre amigos, às vezes a gente precisa fazer um discurso, trava mesmo, tem medo da questão pública, das pessoas estarem te observando. É importante perder esse medo desde cedo, Wendel? Isso vai interferir até na própria formação da personalidade da gente? Sem dúvida alguma. A gente enfrenta esse tipo de preocupação e de problema desde os primeiros anos de vida. A gente, na hora que vai apresentar um trabalho na escola, um seminário, a gente tem medo da forma como as pessoas olham para a gente tem medo das críticas que eventualmente as pessoas possam fazer. A gente cresce, avança um pouquinho, chega na adolescência, vai se preparando para o vestibular. Em alguns momentos, quando você é chamado para conversar, até tirar uma dúvida em sala de aula, enquanto professor também conheço, alunos em sala de aula querem tirar uma dúvida e eles ficam receosos em perguntar. Você passa pelo período do ensino médio, chega na faculdade. A faculdade, sem dúvida alguma, vai exigir que você efetivamente tenha essa capacidade de se expressar oralmente. E aí é um outro problema. E aí vem o finalzinho da faculdade, que é o TCC, a apresentação de TCC. Eu já conheci casos recentes, inclusive, de alunos que retardaram a apresentação do TCC, Léo, em 6 meses, exatamente por causa do pavor. Mas não apenas nessas questões da vida acadêmica. Isso a gente enfrenta, percebe e visualiza na família, por exemplo. Até aquelas reuniões mais informais de 3, 4, 5 pessoas, de 10 pessoas, quando alguém está aniversariando, alguém precisa falar alguma coisa, a gente percebe aquela vergonha, a gente sente essa vergonha, e no trabalho principalmente. O trabalho é essencial. Não dá para que você possa liderar. Talvez no momento, quem nos assiste até não lidere uma equipe, seja subordinado, mas ele certamente almeja galgar e ascender na atividade. E para ascender é fundamental que ele tenha essa capacidade de expressar, para motivar, para liderar. E isso a gente percebe sem dúvida alguma em vários campos da vida. Eu comentava com você antes da gente começar a gravar que eu lendo um pouco a respeito de oratória na internet, me deparei com o caso de uma mulher que falava que já perdeu a parada do ônibus porque teve vergonha de abordar ali o motorista, o cobrador ou algum desconhecido para pedir informação. Incrível. Quer dizer, essa timidez e essa falta de habilidade de falar em público é um grande obstáculo no dia a dia mesmo, né? E você cita esse exemplo e me faz lembrar e detalhar agora esse da estudante. Eu estava chegando no elevador da instituição que eu ensino e ela entrou no elevador e fez: professor, eu preciso conversar com o senhor. O que foi que houve? Ela fez: eu estou no 10º período, estou concluindo o curso de Direito, não no 10º, estou concluindo o curso de Direito, só que eu retardei a minha apresentação do TCC. O que foi que houve? Ela fez: no dia da banca, exatamente no dia da banca, Lael, os professores lá, na hora dela fazer a exposição oral do TCC dela, não é que ela tenha titubeado ou gaguejado, ela não conseguia falar. Ela simplesmente não falava. Então, situações como essa que você se constrange em fazer um questionamento simples no dia a dia, sobre uma parada de ônibus, um ponto de táxi, isso é muito rotineiro. O medo de se expressar em público, algo que você faz e faz muito bem diariamente aqui na TV, no seu universo, isso, quando acontece, esse medo envolve a maior parte das pessoas. Não importa a idade, de 8 a 80, muitos têm esse receio. E a gente quer as dicas para melhorar nisso, então eu vou começar a chamar aqui participação dos nossos telespectadores que mandaram vídeo ou selfie para a gente. Vamos ver qual é o primeiro questionamento para o Wendel. Vamos assistir. Minha dúvida é, para falar em público, como é que eu faço para controlar as mãos que tremem, as pernas que ficam bambas, o olho que treme? Qual a dica para evitar isso?
Bacana, obrigado, Luana, pela participação. Engraçado, ela falou ali exatamente características que acontecem quando a gente está com medo, está travado ali, né? Claro, a mão soa demais, você não para de mexer no cabelo, na roupa. São muitos sintomas que demonstram o seu grau de nervosismo. Eu preciso revelar algo. Lael, ainda hoje, eu tenho medo. E isso não é um problema para mim, porque eu não superei, eu passei a conviver com esse medo. Saber lidar com ele. Eu passei a saber lidar. Eu acho que esse é o grande diferencial. Porque eu até acho importante que eu tenha determinados medos na hora de conceder uma entrevista como essa, na hora de dar uma aula, uma palestra, na hora de fazer um link, que é aquele momento que o repórter entra, localmente ou nacionalmente. Eu até gosto. Sabe por quê? Porque permite que eu possa aumentar o meu grau de concentração. Agora, uma coisa é fato. Se eu me permitir ser dominado por esse medo, eu não vou conseguir transmitir a informação que eu preciso. Então, o que é que eu sugiro sempre, né? Eu, inclusive, nesse processo de convivência com o medo, além de leituras, levantamentos e pesquisas, eu passei a desenvolver alguns métodos pessoais, particulares. Então, o que é que eu faço? Primeira coisa, é muito importante não decorar, mas aprender. Porque quando a gente simplesmente decora, se a gente esquecer, vai gerar um problema gigantesco. Esquece uma palavrinha e já não consegue continuar. Compromete, né, o discurso por total. Então, por isso é tão relevante, Lael, que as pessoas não simplesmente decorem, se preocupem em aprender. Quando você aprende, fica muito mais fácil, se houver algo, como você citou há pouco, esse titubeamento, esse esquecimento, você vai lá, como já sabe, você vai transmitir aquela mensagem da sua forma, mas transmitirá. Primeiro ponto, então, que você aprenda no lugar de decorar. Segundo, definição de uma mensagem prioritária. Às vezes, nós estamos conversando, eu estou sendo entrevistado sobre o universo da oratória, você imagina o que nós poderíamos abordar. É algo muito grande, existe uma literatura farta, ampla, no Brasil e no mundo sobre. Não dá para falar sobre tudo. Eu tenho que definir uma mensagem prioritária. Então é muito importante para as pessoas que vão falar em público, que elas possam saber exatamente, dentro do meu universo, dentro do que me chamaram para falar, dentro da palestra que eu vou dar, dentro daquele discurso na família. O que é mais importante? Então ela define essa mensagem prioritária. As outras questões são secundárias e se eventualmente sobrar tempo, elas serão ditas. Esse é o segundo ponto. E o terceiro, talvez o mais relevante, é preciso experimentar, Lael. Não tem jeito. Eu comentava, antes de começar essa entrevista, que eu vivia essa realidade. Até os 12 anos de idade, eu era muito tímido. Eu era extremamente introspectivo, eu não conversava com as pessoas, eu não tenho fotos sorrindo, por exemplo. Então eu precisei experimentar, acima de tudo. Experimentar é praticar, é viver. Não, diante de um convite, não se esconder. Diante de uma possibilidade, você simplesmente, não posso. Experimente. Experimente, inclusive, como eu faço ainda hoje, na frente do espelho. Eu ia perguntar isso, porque você falou que desenvolveu técnicas pessoais que funcionam com você. Sim. Então, a gente deve levar em consideração o que funciona com a gente, se é na frente do espelho, ir lá para frente do espelho treinar. Sim, claro. Se é fazer um alongamento antes de uma entrevista, eu vou fazer meu alongamento que funciona. A gente tem que observar o que funciona com a gente. Eu tenho um aluno específico, que ele é um empresário aqui, que mora em João Pessoa, e ele, sabe como é que ele relaxa? Ele tira os sapatos e começa a massagear os pés. É uma característica dele. O que funciona para ele não necessariamente funcionará para outra pessoa. Eu me sinto à vontade, por exemplo, diante do espelho. Quando eu preciso decorar, eu aprendo naturalmente, que é o mais relevante, mas quando eu preciso, além de aprender, decorar para transmitir, especialmente nos links ou nas apresentações mais curtinhas lá, de 1, 2, 3 minutinhos, eu faço isso na frente do espelho. Não precisa ser um espelho grande. Às vezes eu pego um espelho pequenininho, às vezes eu pego o celular e eu ponho o celular na minha frente e começo a narrar, começo a pronunciar. Cada pessoa precisa encontrar. Essas são possibilidades. O mais relevante e significativo, Lael, é entender que quando alguém desenvolve uma técnica, que essa técnica seja efetivamente um ponto de fuga para que ela se tranquilize. Eu citava que eu não superei o medo, eu passei a conviver com o medo. E um dos artifícios que eu utilizo para conviver com esse medo é olhando o celular, olhando o espelho. Esse meu amigo Carlos Ernesto, entre outros, ele vai lá e mexe com os pés. Então, cada um descobre a maneira como vai se articular. Funciona e é o importante, né? Funciona Isso ali que é para você. relevante, claro. Encontrar o que funciona para você. Esse se observar que você fala aí é o assunto também da nossa próxima pergunta para o Wendel. Vamos assistir.
E eu queria saber se os gestos com as mãos, ele atrapalha ou ajuda na oratória. Se isso chama a atenção dos ouvintes. Tá aí, a questão dos gestos, Wendel, às vezes fica exagerado demais, ou se falta gesto, porque a gente comunica o tempo todo com mão, com sobrancelha, com rosto, né? Sim. Como é que você explora aí essa pergunta dela? Isso é fundamental. A nossa comunicação ela é fundamentada e inspirada em 2 pilares, a comunicação verbal e não verbal. A verbal é essa que nós estamos falando. Quando eu olho para alguém e eu pronuncio, é apenas a comunicação oral, é a verbal. Mas acompanhada dela, precisa ter a comunicação não verbal, que são gestos, são as atitudes, é a sobrancelha, é a maneira como você olha. Veja bem a diferença, Léo, dessas 2 frases. Poxa, eu estou adorando esse bate-papo. Agora veja essa segunda. Eu estou adorando esse bate-papo. É claro que a segunda demonstra muito mais energia e entusiasmo. Olha a comunicação não verbal. Agora, qual é o desafio? Nada de ficar o tempo todo se movendo as mãos, os braços, o rosto, a face. Você precisa encontrar um ponto de equilíbrio para que a sua comunicação não verbal ela esteja em alinhamento com a sua comunicação verbal. Quando você encontra esses 2 pilares, isso é fundamental. Aí sim você consegue tornar a sua comunicação 100% efetiva. Ô, Wendel, tem a questão da pressão, que aí também é uma coisa individual. O que causa pressão em mim talvez não cause pressão em você. Sim. Às vezes é o chefe que está assistindo e isso me causa pressão. Cada um vai ter o seu motivo para fazer, que gera, né, essa pressão. Como é que a gente faz também para desviar o foco daquele momento, daquela pessoa que te causa essa pressão e te deixa nervoso? Eu acho que esse é um dos maiores desafios. Hoje, cada vez mais, nos ambientes acadêmicos, mas especialmente nos ambientes profissionais, com as circunstâncias políticas e econômicas que o país vive e com o enxugamento, por exemplo, das equipes, mais atribuições, as pessoas precisam fazer, no mesmo tempo, muito mais atividades e atribuições. Inevitavelmente, a pressão vai acontecer, ela vai continuar. Eu conheço pessoas, por exemplo, que elas não conseguem trabalhar sob pressão. Mas elas não conseguem, por exemplo, escrever uma única linha. Elas não conseguem raciocinar para fazer uma ligação que é relevante e importante. O que eu sempre sugiro, Lael, nesse contexto? Primeiro é a gente entender que é importante trabalhar sobre. Porque essa percepção de que eu não posso evitar essa circunstância, eu preciso encará-la, isso é muito importante. Jamais alguém conseguirá desenvolver o seu processo de comunicação se a pessoa não desejar fazer isso. Não dá. Parece algo muito óbvio, mas é tão importante. É tão importante porque, acima de tudo, você trabalha com o córtex, que é uma parte do nosso cérebro que você diz para ele que você precisa fazer e ele te mostra possibilidades para você realizar. Então, a primeira coisa, você aceitar que trabalhar sob pressão é algo que qualquer pessoa pode e deve fazer. A segunda coisa que eu sempre comento, apesar da pressão, você tem que trabalhar em si, esse é um processo em construção. Isso ninguém vai tocar em você, vai dizer, agora fique tranquilo. É a tranquilidade sob pressão. O mundo está acabando, mas você está focado naquele processo, tranquilo, concentrado. Esse desenvolvimento, por exemplo, da concentração acontece a partir de mudanças de hábitos muito simples. Deixa o celular de lado, baixa lá e tira as redes sociais, foca efetivamente no que você tem que fazer. Quando você entende que precisa trabalhar sob pressão e que precisa retirar esses artífices que podem prejudicar ou desviar sua atenção, você foca e consegue focar e fazer. Bacana. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, ótimas as dicas nesse bloco. No segundo bloco tem mais, fica por aí que a gente volta já. Com quantas ideias se faz uma cidade melhor? Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça, sugira, discuta. Depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal. João Pessoa é melhor com a participação de todos. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara.
Câmara Aberta está de volta e a pauta da semana é oratória, a arte de falar bem em público. Estamos aprendendo mais sobre o assunto e recebendo aqui dicas do jornalista Wendel Rodrigues, professor e pesquisador nessa área. Wendel, vou voltar a esse bloco falando um pouco especificamente sobre palestras, né? As pessoas que precisam estar à frente de eventos como esse. A gente tem uma pergunta para a gente iniciar falando de palestra. Vamos assistir para a gente começar o assunto. Legal. Oi, Wendel. Oi, pessoal da TV Câmara. Wendel, minha dúvida é bem simples. Esse pessoal que gosta de fazer muita piada no começo das palestras, no começo das falas, isso tem algum perigo? Isso tem algum problema? Responde aí. Valeu, Wendel. Até mais. Tá aí, obrigado pela participação, que às vezes eu acho que é uma técnica, Wendel, para tentar soltar aquele público, para trazer aquele público. Funciona? Funciona na medida e dentro do bom senso. Eu acho que é essencial, e você pontuou algo que é muito relevante. Antes de começar uma exposição, é bom que você torne aquele ambiente leve, inclusive para permitir que as pessoas estejam mais abertas a te ouvir e aprender. Mas é muito importante como se conquista essa leveza. Às vezes, e eu já presenciei várias situações, de pessoas tentando ser engraçada, passaram a ser inconvenientes. Piadinha o tempo todo e que não agrega absolutamente nada. Uma coisa, Lael, é que eu posso estruturar um discurso para chegar a uma ideia, um objetivo específico e citar uma piada que contextualize. Outra coisa é estar buscando piadas sem qualquer sentido, sem qualquer propósito. Isso não pode acontecer, porque você acaba desviando. E aí lembre-se, ao final as pessoas, o palestrante que assim agir, a pessoa que assim se comportar, poderá correr o risco de, ao final da exposição, as pessoas lembrarem apenas do cara que conta piada bacana e engraçada. E às vezes nem são bacanas, nem são tão engraçadas. Então é muito importante ter o bom senso. Piada é bom, se a pessoa souber primeiro contar. E se souber contar, que seja na dose certa. Nada de muitas. E é fundamental conhecer o público, né, Wendel? É Essa essencial. dica, inclusive, eu já peguei lá no canal do Wendel, no YouTube, no Facebook. Conhecer o público, né? Isto é essencial. Fundamental. Lael, não faz sentido, por exemplo, se nós fôssemos conversar para um grupo de estudantes do ensino médio. Se nós chegássemos mais formais como nós estamos, você de gravata, eu de blazer, se nós chegássemos lá, dificilmente nós teríamos a atenção deles. Até poderíamos ter pela intimidação, porque veja bem, a comunicação ela é verbal e não verbal. A não verbal não são apenas os gestos, é a maneira como a gente se comporta e se a gente se apresenta. É claro que a maneira como nós estamos vestidos, essa forma é apropriada para que nós possamos dar ou conceder uma entrevista no emissora. Aí sim. Se eu vou conversar com idosos, por exemplo, não faz sentido com pessoas acima de 60 anos eu falar, discutir, abordar temas que exijam dele preparação, perspectiva e planejamento muito futuro. Eles querem um agora, já viveram, eles têm a experiência de vida. Da mesma maneira que é diferente entre homem e mulher. Se o público feminino é majoritário dentro de uma plateia que você vai realizar, as mulheres, elas costumam ser mais emotivas, um pouco mais emotivas que os homens. Então, se eu sei disso, que o público majoritário é formado pelo público feminino, eu posso utilizar exemplos dentro da minha linha de raciocínio que possa despertar essa emoção. Nós homens somos mais racionais, né? Somos muito mais racionais. Então, muita emoção para um público majoritário não funciona muito bem. Então, essas questões são essenciais. Cada momento com o seu público. E o contato visual com esse público, Isso Wendel? é essencial, Qual a importância muito disso? importante. Veja, quando a gente vai comunicar alguma coisa, e Léo, independe se nós estivermos num espaço com 2 ou 3 pessoas nos observando, ou um espaço maior com 400. É bem verdade que às vezes você tem um público de 1000, não dá para você estar olhando para todas as pessoas. Mas quando você puder descer do palco, olhar para elas, a eficácia da comunicação é muito maior. Porque você não está apenas transmitindo a informação. Veja bem, a comunicação verbal e não verbal. Eu estou dizendo, estou gesticulando, estou olhando. A possibilidade, juntando esses 3 ingredientes para que a sua comunicação seja mais efetiva, ela é muito maior. Então, olhar para as pessoas é muito importante. É muito chato você estar conversando com alguém e esse alguém não olha para baixo, para todo outro lugar, menos para você. Ora, não é? Então, é muito importante, de fato, observar. Falando de outro ponto também, Wendel, a naturalidade. Sim. A gente até conversava também antes de começar a gravar, há pessoas que quando, por exemplo, numa entrevista de TV ou numa palestra, quando está ali na frente,
se transformam, né? Há pessoas que não conseguem, de fato, ser naturais. Talvez a tensão de estar preocupado com tanta coisa ao mesmo tempo, se a roupa está bem, se o cabelo está bem, se a voz está bacana, acaba criando um personagem que não é você mesmo. Como é que a gente consegue lidar com isso e não deixar de ser natural? Duas das principais características de um bom comunicador, e compreendamos um bom comunicador, não é simplesmente quem está na televisão, no rádio. Qualquer um de nós somos comunicadores. Pai, mãe, estudante, profissional, qualquer pessoa é comunicador. Está falando o tempo todo. Duas características essenciais para que essa comunicação seja efetiva, Lael, é a autenticidade e a emoção. Você precisa ser autêntico. Você precisa ser o que é. Se você transforma-se, muda muito para encontrar ou criar, por exemplo, um personagem na hora de você transmitir, isso até... E é interessante se esse personagem ele não fugir muito das suas características. Mas se fugir, aí fica uma comunicação que é muito comum a gente ouvir que é fake. Não é? Você ouve fulano falar, você presta atenção, mas quando você para analisar, pô, será que ele está falando a verdade? É tão fake, tão diferente. Outra coisa é a emoção. Precisa ter emoção. Então eu sempre digo, olha, valorize o seu eu. Não se preocupe em fulano, o padrão. Uma das coisas que mais me incomodou ao longo dessa construção do repertório relacionado à comunicação, sempre me incomodou era alguém dizer, eu já fiz vários cursos fora do estado, as pessoas diziam, os professores, você tem que falar ou se comportar ou se comunicar igual a fulano ou cicrano. Poxa, mas eu não sou igual a fulano ou cicrano. Eu preciso manter a minha autenticidade, eu preciso manter a minha emoção, o meu jeito e adaptar todas essas questões e técnicas que nós estamos conversando ao meu eu. E não falar igual a cicrano porque ele fala bonito ou de uma maneira... Não, é preservar a sua essência. As pessoas percebem quando alguém fala com essência. Bacana. A gente tem mais um vídeo selfie aí com pergunta da nossa telespectadora agora, Patrícia Gouveia. E é uma pergunta específica para aqueles profissionais que têm contato com a imprensa e precisam ali ter um bom desempenho. Vamos assistir. Oi, Wendel. Queria que você tirasse uma dúvida minha. Quem vai conceder uma entrevista? O que é mais importante? O que falar primeiro? Hein? Tá aí, Wendel. E me colocando aqui no papel de entrevistador, de jornalista, às vezes a pessoa se estende sem parar, fala 6 minutos, 10 minutos e vai entrar 30 segundos ali no jornal, né? Pois é. Então, qual é a dica aí, respondendo essa pergunta da Patrícia? Priorizar a mensagem, Lael. É essencial. Eu volto a repetir. Se eu chegasse aqui para você e perguntasse, Lael, fala um pouquinho da sua infância. Imagina o que você tinha para falar da sua infância. Mas se eu digo, fala em 20 segundos, você ia precisar fazer escolhas de momentos, de situações. Isso é priorizar a mensagem, isso é priorizar a comunicação, priorizar, sustentar. É isso que as pessoas, quando vão conceder entrevistas, nos mais diferentes meios de comunicação, especialmente o nosso, que é a televisão, elas precisam ter foco na mensagem prioritária. E mais que isso, quando a pessoa foca na mensagem prioritária, ela precisa manter esse foco. Você me pergunta sobre algo, eu saio respondendo e faço referência, por exemplo, a Recife, que é minha cidade de Natal, e aí eu vou começar a contar relatos do Recife. Eu estou mudando o foco. Não há tempo. Nós sabemos o quão precioso é o tempo de televisão, de rádio, dos meios de comunicação de uma maneira geral. Então você precisa, acima de tudo, definir a mensagem prioritária. Segundo, focar, manter-se e tentar resumir. Eu sempre digo para as pessoas que eu acompanho, oriento e treino, que uma vez assimilada essa mensagem, você mantém o foco, para que você possa dizer o que realmente é importante. Se sobrar tempo, o entrevistador fará questionamentos e você poderá ampliar, mas se não, mantenha o foco. A gente está quase no finzinho do programa, Wendel. Deixa eu continuar ainda falando sobre a questão do profissional que tem contato com a imprensa. Vi também lá no seu canal, no YouTube, tem gente que puxa o microfone do repórter, tem umas atitudes que esse profissional precisa conhecer, né? Demais, isso é muito comum, né? Em várias circunstâncias eu já vivi isso. Eu estou entrevistando alguém, alguém vai lá, pega o microfone. Isso jamais deve acontecer, Lael, sob hipótese alguma para você que está em casa acompanhando. O microfone para um repórter de televisão é o principal instrumento de trabalho dele. Você imagina pegar o
bisturi do cirurgião. Não faz sentido algum. Então, simplesmente mantenha a postura, é televisão, televisão é imagem, você precisa se preocupar com isso, precisa estar bem fisicamente, precisa estar aparentando bem, falar com naturalidade, emoção, energia e, acima de tudo, manutenção de foco, priorizando a mensagem. Você falava também ainda sobre essa questão que se esse profissional está sendo buscado, é porque aquele veículo de comunicação conta com a informação vinda dele, né? Sem dúvida. Ele se torna uma fonte de informação. Sem dúvida. Então é importante ali ter estatísticas, ter o assunto na ponta da língua mesmo, para saber o que falar, né? Isso é um outro ponto bem essencial que você toca, Lael. Veja, que é o Media Training, treinamento de mídia. Se eu convido alguém, se uma TV convida alguém para conceder uma entrevista, ela está sendo convidada porque a TV pressupõe que aquela pessoa é uma autoridade e tem legitimidade para falar sobre. Este é um ponto. Ótimo. Nas entrevistas, não há espaço para debater tese. A entrevista é para você transmitir aquela mensagem, de preferência de uma forma que as pessoas possam compreender. Por isso as estatísticas são tão importantes, por isso as analogias e metáforas são tão necessárias. Ora, assuntos como economia, direito, e eu tenho muitos alunos nesses dois universos e segmentos, eu sempre digo e oriento. Pense em metáforas. Pense, o salário mínimo aumentou 40, 50 reais. O que isso representa na prática? Assim dá para comprar 5 quilos de feijão, 3 quilos de arroz. Tente buscar a materialidade, exemplos para facilitar a compreensão. Bacana. A diretora está avisando aqui que a gente está chegando no finzinho do programa. Fala do teu canal, Wendel, para quem quiser buscar mais dicas como essas que você passou para a gente hoje. Obrigado. Bom, a gente está presente em todas as redes sociais, basta procurar por Wendel Rodrigues, o Wendel com 2 L's e Rodrigues com S. Lá no canal do YouTube, a gente está lá. Toda semana eu publico um vídeo novo. Lá no Facebook também, na nossa fanpage, a gente sempre está publicando. Bacana demais. Eu já estou seguindo tudo, Instagram, Facebook, obrigado, tudo, querido. YouTube também. Wendel, muito obrigado pela presença, viu, por todas essas dicas. Obrigado a todo mundo que participou também, viu as perguntas. Portas sempre abertas aqui na TV Câmara. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Abraço a todos os amigos aqui da TV Câmara. Tenho muitos amigos aqui, gente que eu gosto, muito apreço. E para você em casa também que nos acompanhou. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Esta edição termina agora, mas pela internet você sabe que estamos sempre em contato. Passa lá no nosso Facebook, no nosso YouTube também, pelo endereço TV Câmara JP, e interage com a gente. Muito obrigado pela companhia em mais uma semana e até a próxima, então. Tchau!